Olá, queridos e queridas. Eu sou a Natália, aluna do 3º ano de História da Unesp de Franca. Sejam muito bem-vindos ao IPAcast, o podcast do Grupo de Estudos e Pesquisa Intelectuais e Políticas nas Américas. Toda semana chegamos a vocês com divulgação científica, em conteúdos comentados sobre a produção nas principais revistas acadêmicas de História da América, diretamente para o seu fone de ouvido. Nessa semana, vamos tratar de um assunto que esteve presente no calendário da potência norte-americana por muitas décadas, através do artigo Pax Americana, the United States in the Transformation of the 20th Century's Global Order, traduzindo para o português, Pax Americana, os Estados Unidos e a transformação da ordem global do século XX, de Patrick O'Course, que foi publicado na Revista Brasileira de Políticas Internacionais no ano de 2018. O objetivo do autor é trazer as diferentes abordagens dos Estados Unidos em diferentes partes do mundo a fim de construir uma nova ordem global, tendo início em 1914 e quando foi de fato efetivada depois do final da Segunda Grande Guerra. O autor busca explicitar as posturas frente à América Latina, a Europa Ocidental, o oeste da Alemanha e parte da Ásia. Primeiro, vamos esclarecer o termo que aparece no título, Pax Americana, que nada mais é do que a supremacia americana depois do ano de 1945 no mundo ocidental, e a paz e a estabilidade que os Estados Unidos proporcionaram para alguns países durante a Guerra Fria. Mais pra frente vocês entenderão por que apenas para alguns países. Bom, para começar é importante frisar algo que o autor traz bastante no texto, que corresponde à nova ordem mundial e suas características. Ele explica que essa movimentação não teve caráter unicamente econômico ou político, ou foi apenas um ato de defesa dos Estados Unidos pós a Segunda Guerra Mundial e Guerra Fria. Tratou-se também de uma nova ordem mundial em relação à antiga ordem, a da Europa Ocidental. Tratou-se de uma quebra com o antigo século XIX e a construção de uma ordem liberal e com diferentes costumes, a ordem do progresso e não da colonização europeia. Dada essa perspectiva, Course recorda quando essa nova ordem mundial começou a ser pensada pelos Estados Unidos e aponta o presidente Woodrow Wilson como precursor, uma vez que esse desejava tornar o mundo seguro para a democracia. Entretanto, seu mandato correspondeu aos anos de 1913 a 1921. O autor nos mostra que a intervenção estadunidense começa a tomar forma concreta depois da Segunda Grande Guerra e ocupa a agenda política dos mandatos de Roosevelt e Truman. O presidente Roosevelt desejava espalhar o New Deal para o mundo, como forma de apresentar o estilo americano para todas as partes do globo e transformá-lo em um único mundo. Pois ele acreditava que quanto mais a política americana se espalhasse e abrisse caminhos para integrar outros estados e sociedades, incluindo os poderes vencidos, aqueles que adotaram uma ideologia diretamente oposta, entre eles a própria União Soviética, esses iriam com o tempo percebendo que o modelo americano era mais atraente. Entretanto, com a entrada de Truman no poder e o início da Guerra Fria, as movimentações para a aproximação com outras nações se deram por motivos quase que óbvios, sendo o principal deles a necessidade dos Estados Unidos de fazer aliança contra a União Soviética ao longo do período da Guerra Fria. Mas o que esse artigo nos traz de interessante são as diferentes maneiras que os Estados Unidos propuseram para as diferentes nações essa aliança. Em primeiro lugar, temos a Europa Ocidental, que para esses países foi criado durante o governo Truman o Plano Marshall, que financiava a reconstrução dessas nações no pós-guerra. Logo, garantia a estabilidade e o poder econômico dessas nações, consequentemente fortalecendo o sistema capitalista. Em segundo lugar, temos o oeste da Alemanha, que foi tratado com muita delicadeza pelos americanos, porque esses temiam que a Alemanha pudesse dominar a Europa Ocidental nesse cenário pós-guerra. Logo, a estratégia era de unir a Europa de tal forma que restaria a Alemanha apenas se agregar a ela. Dessa forma, reconstruíram a Alemanha Ocidental, também com a intenção de mantê-la salva da influência comunista e a inserir na Aliança Transatlântica e na Organização do Tratado Atlântico Norte, a OTAN, ou a sigla em inglês, NATO. A organização foi firmada em 1949, porém a Alemanha se integrou apenas em 1955. Entretanto, os Estados Unidos pensavam em não ter apenas o controle e a amizade do Ocidente, mas também almejavam ter olhos na parte leste da Ásia. Porém, a relação não era amigável ou delicada, era de hierarquia e restrição quando se tratava especialmente do Japão. E quando se diz respeito da América Latina, a doutrina Truman, que tinha o objetivo de apresentar aos outros países o estilo americano do liberalismo a fim de conter a ameaça comunista, dava lugar às necessidades da Guerra Fria.
Sendo assim, apoiava os regimes autoritários para conter o avanço do comunismo. Não teve plano Marshall na América Latina, e sim apoiar os regimes totalitários que foram aumentando e se proliferando durante os anos da Guerra Fria, e todos com o apoio dos Estados Unidos. É interessante notar que esses países não fazem parte da OTAN, o que nos leva a perceber que não era uma relação de aliança, e sim uma relação de controle, uma vez que o objetivo da OTAN era garantir a segurança e a liberdade dos países que a formavam. O autor nos apresenta também a questão racial como uma das motivações da mudança de postura em relação às áreas do globo, bem como os conflitos e ameaças já existentes nesse contexto. E relembra que essa nova ordem não tinha apenas caráter econômico e político, tratava também de uma reorganização mundial, onde esses países seriam apresentados à cultura estadunidense, logo à civilização e assim ao progresso e ao liberalismo, tanto moral quanto econômico, em oposição à União Soviética. Entretanto, como já foi dito, essa propaganda, principalmente na América Latina, era muitas vezes deixada de lado pelas preocupações imediatas da Guerra Fria. O presidente Kennedy, em 1961, declarou seu desejo de fazer uma reforma democrática na América Latina. Entretanto, a resistência das elites frente a uma reforma liberal ocasionou na proliferação de mais regimes ditatoriais, como por exemplo no Brasil, em 1964, na Argentina, em 1966 e no Chile de Pinochet. E assim as medidas políticas dos Estados Unidos resolveram, em primeiro lugar, priorizar e assegurar a ordem, o crescimento econômico e a estabilidade, em vez de apoiar possíveis reformas democráticas. E por hoje era isso, gostei muito de fazer esse resumão, tendo como base o artigo de Patrick O'Course sobre a postura americana frente aos conflitos do século XX. Se vocês gostaram do conteúdo, não se esqueçam de compartilhar com seus colegas ou comentar em nossas redes. Estamos no Twitter, Instagram e Facebook. É só procurar por IPA Unesp que vocês nos acham. Caso esteja ouvindo no Spotify, não deixe de nos seguir. Se estiver no YouTube, se inscreva em nosso canal. O mesmo serve para os demais agregadores. Lembrando que somos um grupo de pesquisas da Universidade Estadual Paulista, a Unesp de Franca. É a universidade pública contribuindo para levar conhecimento científico e informações com qualidade de maneira gratuita. Um grande abraço e até semana que vem com mais um IPAcast. Tchau!